A gente fica triste porque, querendo ou não, é um ser humano que morreu, não cabe a gente, né, eu que sou jornalista, julgar, inclusive me doeu, sabe, ver a família desse bandido chorando aqui. A gente fica consternado porque, segundo a polícia, né, eles chegaram aqui e quando deram de cara com o corpo, houve uma comoção muito grande, né? A gente fica triste... Então, ele tá triste, tudo bem, a gente tá vendo, e tá vendo que é um cara legal. Esse repórter deve ser um cara legal. A questão da família do cara, mas aí que eu digo pra você, é o jeito que o cara colocou a entrevista, porque, porra, dentro do carro do cara tinha a arma... Bandido. Bandido, o cara é bandido. Foi o jeito de explicar pra quem tá assistindo... E aí você fica comovido também, porque todo mundo tem família. Não, mas do cara, você tem mas eu quero saber o seguinte, como é que a narrativa que vocês falam tanto que é narrativa. Como é que essas narrativas, elas surgem e nos engabelam? Posso complementar também? Não, a pergunta? É para o Mota. Pro Mota. Ah, pode sim. Não, porque eu acho, Mota, e eu queria ouvir você sobre isso, acho que a origem disso, ela começa na academia, ela começa nas universidades. Demais. Que a vitimização do bandido começa no ambiente universitário, nos think tanks, nas ONGs que fazem as estatísticas. É por aí que começa o problema. O repórter, ele é como se fosse uma vítima desse ambiente de hegemonia cultural. E por isso que ele fica comovido, porque ele não entende nada a respeito disso. Marco, eu concordo com você parcialmente. Essa doutrinação, na verdade, hoje ela começa no jardim de infância. Sim. As crianças já começam aprendendo, né, que o criminoso é um pobre coitado, que a culpa é da sociedade, né? Se a sua família foi assaltada, a culpa é do seu pai, que tem muito, que ostentou. E tem tanta gente que não tem, né? E essa doutrinação, Marco, hoje chega nas academias de polícia militar. Tá? Eu tenho policiais, amigos por todo o Brasil. Hoje, faz parte do currículo dos policiais brasileiros aprenderem um monte de troço que é lixo ideológico. Agora, por que eu não tenho pena desse repórter? Tá? Ninguém é obrigado a ser jornalista, né? Ou existe essa obrigação já de cumprir um tempo como jornalista? A responsabilidade de um jornalista é muito grande. Primeiro, você seleciona que notícia que você vai trazer para o ar, né? Depois, você tem a obrigação de se informar sobre aquela notícia e trazer os fatos. E se você vai dar opinião, você diz, essa é a minha opinião, né? Mas os fatos estão aqui. Veja só, vamos pensar no que esse repórter não disse? Ele não disse qual era o histórico desse criminoso. Ele não disse se esse cara já cumpriu pena várias vezes ou quantas vezes ele já foi preso. Boa. Ele não diz os crimes que esse cara cometeu. Não sei se algum de vocês já foi alguma vez numa presidiária, né? Num presídio. Eu fui, a primeira vez que eu fui, você sabe que você fica chocado, né? Você chega numa presidiária, tá todo mundo lá preso, os seres humanos, em celas. As celas nunca são do tamanho que deveriam ser, né? Lógico, porque tem um grupo de ativistas que não deixa se construir prisão no Brasil. E aí você fica chocado, você fala, caramba, qual é a sua primeira reação? Imagina se fosse eu, né? Preso numa cela dessa, durante o dia inteiro, durante anos. E aí sabe como é que você supera essa sua reação? Você pergunta, por que aquele cara ali, ó, esse que está aí com o braço para fora, por que ele está preso? Aí você escuta, deu um tiro na cabeça de um pai de família para roubar um celular. Por que aquele outro ali está preso? Abuso de criança. Você imagina qual é a pena que sofre uma criança que é abusada na infância? É uma sentença perpétua, né? As pessoas têm coisas como essa que as vítimas não superam, nunca. Onde no meio jornalístico brasileiro hoje você tem dada para a vítima a mesma atenção que se dá para o criminoso? É muito raro isso. Então, esse repórter, eu acho que ele está parcialmente desculpado, porque ele é, sim, mais um subproduto dessa maquininha de ideologização que tomou conta do ensino, tomou conta da grande mídia, tomou conta do entretenimento, né? Mas, se você é jornalista, se você é repórter,
você tem uma responsabilidade enorme. Então, não dá para se esconder por trás dessa desculpa, não. Mota, o Supremo criminalizou a opinião. O Supremo agora inventou o crime de opinião, está perseguindo manifestantes, que é no total arbítrio. E o fato dele dar esse foco e usar a Polícia Federal, a máquina da Polícia Federal, para isso, também prejudica a Polícia Federal para atribuições que ela deveria exercer em termos de competência, de pegar criminoso, pegar bandido, fazer operação de verdade contra bandido. E você enxerga que esse novo período aí vai piorar em termos de criminalidade por conta dessa relação entre executivo e judiciário? Ao invés de perseguir criminoso, vai perseguir jornalista e quem fala nas redes sociais e as tias do Zap? Marco, esse é um processo que já vem acontecendo no Brasil também há bastante tempo. Faz parte da estratégia da turma da extrema esquerda, né? Colocar a população em confronto com a polícia. Tá? Então, essa estratégia deles tem duas partes. A primeira parte é dizer para a população: os policiais são maus, eles são corruptos, eles são brutos. Tá? Então, é a estratégia que a esquerda já repete no Brasil aí há 30, 40 anos. Faz parte desse pacote a tal desmilitarização da polícia militar, né? Você já deve ter ouvido isso. Sim. Muito. Por quê? A hierarquia militar, ela é uma blindagem contra a penetração ideológica nas polícias. Então, a esquerda, isso é um dos itens que vocês podem esperar, que em fevereiro, março, abril, vai vir aí um pacotão que vai incluir, com certeza, desmilitarizar a polícia militar. Então, essa é a primeira parte da estratégia. Fazer com que você, cidadão de bem, sinta repulsa pela polícia e se solidarize com os bandidos. A gente acabou de ver um pedaço disso aí na história do repórter, né? A gente vê todo dia matérias da grande mídia que elas começam assumindo que uma determinada situação, né, geralmente ocorre em comunidade, que a pessoa que morreu foi culpa da polícia, foi porque a polícia chegou atirando, né? É uma frase que a gente escuta toda hora. O ônus da prova é sempre da polícia, que tem que provar que ela fez tudo certinho. Aqui no Rio de Janeiro aconteceram 2 casos recentes. Um foi uma operação para cumprir mandado judicial no Jacarezinho, em que a polícia foi recebida com uma situação de guerra lá, e os policiais reagiram, morreu um monte de criminosos, e o Ministério Público foi em cima deles, a mídia chamou de massacre. Eu tive até um aborrecimento aí, porque eu tive que ser mais enfático do que eu costumo ser a respeito desse assunto. Essa é a segunda parte, é a primeira parte, Marco. Colocar a polícia contra a sociedade. A segunda parte da estratégia da esquerda, quando ela consegue chegar ao poder, é usar a polícia para reprimir o único crime que a esquerda realmente é a favor de reprimir. Qual é o crime? O crime de opinião. Para esse, não vale nenhuma audiência de custódia, para esse não tem perdão, não tem saidinha. Quem for preso por causa de crime de opinião vai ter a pior sentença do Brasil. Então, mas isso aí, porque os caras, eles estão nessa de falar dos bolsonaristas e tal. Agora tudo é bolsonarista, né? Tudo é, a imprensa entrou nessa. Golpista. Tudo é golpista, bolsonarista, negacionista, tal, não sei o quê. Pegou esse esquema. A gente viu lá o Lewandowski falando, não, cadeia, precisamos soltar a turma aí, porque, porra, ao invés de fazer cadeia, ele quer soltar os bandidos. É isso aí. Beleza. Sim. Mentira, o negócio das armas. De 65 caiu para 40 com um monte de arma. Mentira em cima de mentira, Exatamente. em cima de mentira, Sim. em cima de mentira. E quem tenta desmentir é o mentiroso. Isso. Se você não criminoso, pensar igual ao que o cara pensa, você se transforma num bandido. Golpista, antidemocrático. Porque você tem que pensar exatamente o que o cara pensa. Por exemplo, quem viu essa cena e não se solidarizou com o bandido e com a polícia, não é um ser humano. Não é um ser humano. Não, você é um fascista. Você é um Então você tem que pensar exatamente igual a eles. Senão você vai em cana. Mas é isso, Mota. É uma ditadura. É isso. É isso. E é aí que eu acho, Emílio, com tudo que eu já vi acontecer,
que o caldo deles vai entornar. Vai. Todo dia. Vai. Todo dia eu faço uma live, né? 10 e pouquinho eu faço uma live. E uma das coisas que eu faço na minha live, eu leio as mensagens que as pessoas me mandam, né? É cada mensagem emocionante, Emílio, de gente de tudo quanto é lugar do país, as pessoas contando, né, a sua experiência. Hoje eu li uma carta de uma senhora que disse o seguinte: eu tenho 5 irmãos, pela primeira vez nós não vamos passar o Natal junto, por causa, né, de tudo isso que está acontecendo no Brasil. De ontem para hoje eu levei uma suspensão no Facebook, porque acharam um vídeo antigo meu lá, botaram daquelas classificações malucas, me suspenderam, eu não podia mais fazer transmissão online. Durou um dia. Graças a Deus, eu reclamei. Hoje de manhã o Facebook se pediu desculpa, pra você ver como todo mundo está perdido, né? Pediu desculpa, reativou. Agora, por que eu acho que vai entornar o caldo? Porque tem uma experiência pela qual a maioria dos brasileiros já passou ou vai passar, que é ser vítima de um crime violento, né? É nesse momento que muita gente acorda, porque você é assaltado, é agredido ou acontece coisa pior com você, você vai à justiça buscar, né, justiça, reparação daquele dano, e o que você descobre é o seguinte: a justiça vai cuidar do bandido, você que se vire. Na melhor hipótese, se você não for morto, né, se você não for ferido de uma forma grave. E isso é uma situação absolutamente insustentável. Até as pessoas que acham bonita a proposta da esquerda, que concordam com toda essa série de mentiras aí que a gente acabou de colocar, até essas pessoas um dia, inevitavelmente, vão ter uma arma, um cano de uma arma apontada para elas, ou para um filho, né? Ou para um namorado, e vão querer uma resposta para isso. O que elas vão encontrar vai ser ideologia pura e do jeito que as coisas estão, corre até o risco de ir na delegacia reclamar do crime e sair de lá processada, né? Ou até presa, porque eu não duvido nada que chegue um dia em que reclamar de um assalto passe a ser uma ofensa prevista em lei. É isso aí, a bigorna da realidade. E os gatinhos liberais, hein? Põe o Armínio aí. Põe o Armínio. Você viu o Armínio, Mota? Você é liberal, né? Ele era do Você é liberal, mas não é gatinho. Tinha cabelo. Eu sou liberal conservador. Olha lá. Sou economista. Eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Mas eu votei e não me arrependo, mas agora eu tô com medo. Os gatinhos liberais estão com medo, Mota. Mota, obrigado aí, hein? Olha, muito obrigado, Emílio. Eu quero aproveitar e dar os parabéns a vocês. A nós não. Vocês vão ter, vocês paulistas, tiraram na loteria, vocês vão ter como secretário de segurança o cara, que eu vou te dizer, é um dos mais bem preparados na prática e na teoria do Brasil, o Derrite. O Derrite. Então você já anunciou, já vamos receber. Vamos receber aqui o Derrite. Eu quero ver ele resolver os São Paulo. O Rio de Janeiro é zoado, né? O Rio de Janeiro é mais zoado. Rio de Janeiro é difícil. O Rio de Janeiro é difícil. Rio de Janeiro tá tudo dominado.